glória a Deus. Vamos em pé, irmãos, em nome de Jesus. Hoje eu convidei o nosso companheiro, nosso irmão, que tem sido muito útil para esta casa, o nosso futuro presbítero, o nosso irmão Noé, que vai estar nos trazendo todo o conselho de Deus para as nossas vidas. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Paz do Senhor, irmãos, amém? Por favor, tome os vossos assentos. Aleluia, glórias a Deus. Sou muito grato por esta oportunidade, sou grato a Deus, ao nosso pastor, por essa oportunidade. Estar com os irmãos aqui é um prazer, e poder meditar na palavra do Senhor com os irmãos é um prazer dobrado, amém, irmãos? Glórias a Deus. Sou muito grato também pelas palavras do pastor, aleluia, glórias a Deus. E toda honra e glória seja dada a nosso Deus, amém? Glórias a Deus. Irmãos, meditando na mensagem que eu ia trazer hoje, aconteceu um fato, dá licença, irmãos, aconteceu um fato no ano de 2019, ano passado, para esse ano, no final do ano. Eu fui convidado ali pelo meu líder da mocidade, irmão Edson, fui convidado para ministrar uma palavra lá no retiro que nós fizemos junto com jovens e adolescentes, né? E aí, tinha acontecido, mais recente que esse convite, né, uma irmã, uma jovem, ela, numa conversa, né, que estávamos tendo ali, eu, minha esposa, mais essa jovem, mais um grupo de pessoas, essa jovem, ela fez o seguinte questionamento que eu fiquei assustado e fiquei refletindo sobre aquela pergunta, que ela falou se dava para confiar na Bíblia. Ela falou, será que dá para confiar na Bíblia? É um livro antigo, um livro que foi escrito por homem, né? E aquilo me levou a fazer reflexões, ficar pensando naquela fala, não é? E aí eu comecei a pensar o que poderia estar ocasionando com aquela moça, não é? Ou com aquela pessoa, para ela fazer esse tipo de questionamento. Irmãos, a conclusão que eu cheguei, irmão, é que a pessoa que pensa assim, ela não lê a Bíblia, ela não ora a Deus, ela não tem intimidade de oração com Deus, e ela não lê a Bíblia. Porque a pessoa que lê a Bíblia, irmãos, aleluia, glórias a Deus, ela tem total convicção, aleluia, que a palavra do Senhor ela é verdadeira, ela é fiel, aleluia, glórias a Deus. Porque através da palavra de Deus, irmãos, a pessoa lendo a palavra de Deus, aleluia, glórias a Deus, ela foi liberta. Aleluia, ela lendo a palavra de Deus, eu sei testemunho, e vocês também sabem, que ela lendo a palavra de Deus, ela aprendeu a ler, não sabia ler, era uma pessoa analfabeta, não sabia ler. Através da palavra de Deus, ela aprendeu a ler, aleluia, glórias a Deus, interessante. E lendo a palavra de Deus, aleluia, glórias a Deus, pessoas que não acreditavam em Deus passou a acreditar, ateu, pessoas que eram, réu confessa, que era ateu, não acreditava em Deus, ela começou a ler a palavra de Deus e ela foi convencida pelo Espírito Santo e agora ela crê na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas o mais interessante de tudo isso, irmãos, é que é uma pessoa que está no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Se fosse uma pessoa nova convertida, não é? Era de se relevar, porque estava começando na fé. Mas uma pessoa que já está há muito tempo na caminhada, ela não pode ter esse tipo de questionamento, irmãos. Glórias a Deus, ela tem que ter convicção da palavra de Deus, que a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, está levando ela para o caminho da salvação. Aleluia, glória a Deus, que ao descer, aleluia, a sepultura, aleluia, glórias a Deus, ela vai ter um lugar reservado para ela e é lugar de bênção. Aleluia, porque o apóstolo Paulo, aleluia, quando ele foi arrebatado, aleluia, glória a Deus, ele falou que o lugar lá, aleluia, é impossível de explicar. Aleluia, glória a Deus, é impossível
é impossível ao ser humano na natureza, na sua plena consciência, aleluia, é impossível. Tanto é que o apóstolo Paulo nem conseguiu explicar, porque falou, é impossível explicar como é lá. Glórias a Deus, então precisamos confiar. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. E isso, irmãos, aleluia, através daquele pensamento, aleluia, eu ministrei para os jovens ali sobre o que é o Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. E o que é o Evangelho? O Evangelho, irmãos, a palavra Evangelho, ela é boas novas. A palavra Evangelho, aleluia, glórias a Deus, o significado dela é boas novas. Glórias a Deus. E onde é que nós conseguimos ver isso, essa boa nova? Lucas, aleluia, glórias a Deus, Lucas capítulo 2, não é aí que nós vamos ler não, irmãos, tá? Aqui só vai, eu não entrei na mensagem ainda, quer dizer, na mensagem que eu vou trazer nesta noite. Mas Lucas, não é, quando, Lucas capítulo 2, no nascimento de Jesus, não é, tinha os pastores, né, ali, olhando o seu rebanho, não é, e os anjos, não é, vai ali falar com aqueles pastores, não é, falando para ele que, eis que eu vim trazer boas novas, né, que hoje, lá, aleluia, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Então, aleluia, essa boa nova de salvação que os anjos apresentam aqui àqueles pastores é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Então, o que é Evangelho? Boas novas. Glórias a Deus. Mas hoje eu quero falar com os irmãos, quero meditar juntamente com os irmãos, não é sobre o que é o Evangelho, mas sim no poder, aleluia, libertador do Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. E aí eu quero ler com os irmãos, aleluia, Romanos, capítulo 1, aleluia, capítulo 1, versículo 18, 16. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 16. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Amém? Agora tem não colocou no telão não. Muito bem. Romanos capítulo 1, versículo 16 nos diz a palavra do Senhor. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Aleluia. Então, o evangelho ele é poder, aleluia, de Deus para a salvação. Aleluia, glórias a Deus. Olha só que interessante, irmão, se a gente for para 1 Coríntios, olha só, 1 Coríntios capítulo 1 também, no seu versículo 18, agora sim o versículo 18, 1 Coríntios, aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, nos diz assim, ó, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha só, então olha aqui, irmãos, porque a palavra da cruz, qual é a palavra da cruz? Qual é esse evangelho? Qual é essa boa nova? Jesus Cristo. Então, para aqueles que perecem, aleluia, isso é loucura, não é? Para aqueles que estão lá no mundo, irmãos, aleluia, o evangelho é loucura, esse evangelho de salvação é loucura. Mas para nós, aleluia, glórias a Deus, que somos salvos é o poder de Deus. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, é motivo, aleluia, glórias a Deus, de glorificarmos o Senhor, aleluia, de pé. Aleluia, por este grande poder do evangelho, por esse poder de salvação. Aleluia, glórias a Deus. Tem um livro, irmãos, que eu estava lendo para trazer um conteúdo em cima desse tema, né, o poder libertador do Evangelho de Cristo, que é o livro Os Evangelhos Sinóticos. O nome do livro é esse, Os Evangelhos Sinóticos. O escritor é o Benito Marconcini. Ele vai dizer que, sobre o Evangelho, que essa palavra Evangelho,
não é? Ela já vem desde o Antigo Testamento. Tem menção do Evangelho. Quando estou falando do Evangelho, irmãos, coloque aí na sua mente essa boas novas. Essa palavra boas novas já estava lá no Antigo Testamento, né, nos escritores gregos, no Evangelho de Jesus e o Evangelho sobre Jesus, né? Só que assim não vai dar para, nesse tempo, não vai dar para fazer uma abertura de cada período. Mas o que eu achei interessante é que no grego, os escritores gregos, né, ele usava essa palavra evangelho, essa boa nova, quando tinha uma guerra, uma batalha, não é? E aí saía um homem, não é, levando essas boas novas, não é, falando, olha, a batalha já foi vencida. Então, essa palavra evangelho, os escritores gregos, não é, quando eles escreviam, não é, eles colocavam, evangelho levou a mensagem de vitória na guerra, não é? Só que tinha outra situação também que eles usavam a palavra evangelho, quando o imperador, né, quando nascia o imperador, né, ele falava, olha, né, tem boas novas aí, ó, nasceu um novo imperador, né, ou quando o imperador criava uma lei, aí ele falava, olha, essa boas nova aqui, ó, é que o imperador agora está aí, ó, é a nova lei. Então, o evangelho, não é, quando ele é escrito, essa palavra evangelho, quando os anjos foram ali falar quando os anjos foram falar com os pastores, essa palavra era muito conhecida, não é? Era muito conhecida, porém, aleluia, glória a Deus, nós vamos ver lá em Lucas, que esse evangelho era de salvação, não era o evangelho de um anúncio qualquer, de uma guerra na batalha, não era de um imperador que nasceu, não, agora era um evangelho, era boas novas de salvação, aleluia, glória a Deus, né? E existia, aleluia, ou existe um poder neste evangelho, aleluia, glória a Deus, e para falar sobre esse poder, aleluia, glória a Deus, nós vamos ver nos personagens bíblicos, irmãos, vários personagens bíblicos, não é, que eles foram libertos por esse evangelho, pelo poder desse evangelho. Só que um personagem que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite, nós vamos ler Mateus capítulo, nossos irmãos aí que estão em casa, acompanhem conosco aí, Mateus 8, versículo 28, aleluia, glórias a Deus. Que nos diz assim a palavra do Senhor, Mateus 8, 28. E tendo chegado a outra banda, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andavam pastando distante dele uma grande manada de porco. E os demônios rogaram-lhe dizendo, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que retirasse dos seus termos. Amém. Olha só, irmãos, eu gostaria de meditar nesse poder libertador do Evangelho sobre a vida do endemoniado gadareno. Porque, olha só, irmãos, o evangelho sinótico, os evangelhos sinóticos, é Mateus, Marcos e Lucas, não é? Eles são chamados sinóticos porque eles estão em concordância. Não é? Só que se você for analisar, esse texto que nós acabamos de ler, ele também está em Marcos e Lucas. Não é? Porém, Mateus colocou um detalhe que Marcos e Lucas não colocou. Não é? E vice-versa.
Só que o interessante de Mateus é que o Mateus ele vai colocar que eram 2 endemoniados. Marcos e Lucas, eles falam que era somente um. Aleluia, glórias a Deus. E aí, irmãos, aí a gente precisa procurar respostas, não é? Aí eu fui procurar a resposta. E na Bíblia, a resposta que eu achei, que possível possa ser, na Bíblia de Genebra, numa nota de rodapé, ele disse que possivelmente, aleluia, glórias a Deus, Mateus, ele colocou esses 2, ou Lucas deixou de colocar, porque esse endemoniado, ele era tão feroz que Marcos e Lucas mencionou somente aquele que era mais feroz. Né? Mateus não, Mateus já colocou que eram os 2. Né? Ele não fez distinção daquele que era o mais feroz. Possivelmente, é uma possibilidade. Mas detalhe é que Mateus ele vai falar que é 2. E Marcos e Lucas vão falar que é 1. Mas o detalhe aí, irmãos, olha só que interessante. É que a palavra do Senhor nos diz que aquele endemoniado, ele era extremamente violento, vivia isolado do contato social, viviam no sepulcro, ninguém conseguia prendê-los, tinha uma força sobrenatural, né, que a gente lendo Marcos e Lucas, né, talvez, se ler só Mateus não vai dar para entender, mas se ler Marcos e Lucas, vai dar-se a entender que tinha momentos que esse endemoniado ele não estava possesso, né, aí as pessoas prendiam ele. Só que nos diz que ele tinha uma força tão sobrenatural que as cadeias e os agrilhões, que eram as algemas, não prendia ele. Não é? Ele estourava as cadeias, estourava as algemas, não é? E ele ia para o deserto. Mas olha só que precisamos entender isso e analisar sobre isso. Glórias a Deus. E olha outra coisa, que ele vivia ferido com pedras, não é? E não se vestia. Olha, irmãos, esse aí é o homem, não é? Endemoniado. Esse aí é o homem, aleluia, glória a Deus, que ele chegou a tal ponto, não é? De deixar-se levar pelas coisas do mundo, aleluia, glórias a Deus, que aí não tinha mais um demônio nele, mas havia uma legião. Porque quando o Senhor Jesus vai falar com ele qual é o seu nome, esse homem ele nem responde. Quem responde é a legião que estava nele, que vai falar: o meu nome é legião, porque somos muitos. Aleluia, glória a Deus. E quanto eram? Aproximadamente, irmãos, pelo que dá-se a entender, se a gente for ler o texto de Marcos e de Lucas, porque a manada de porcos eram aproximadamente quase 2.000 porcos. Então, esse homem, ele tinha aproximadamente quase 2.000 demônios. Aleluia, glória a Deus. Olha só, irmãos. E ele, olha só, ele perdeu o convívio social, ele vivia isolado, não é? E era extremamente violento. E olha que coisa, outra coisa, irmãos, que precisávamos analisar é que esse homem ele vivia, não é, no deserto, nas montanhas, e ele gritava noite e dia. Esse homem não tinha sossego, era noite e dia gritando. Cabe-nos uma ilustração aqui, irmãos. Nós estamos num lugar aqui, Boa Vista, não é? A gente está rodeado, não rodeado, mas atrás de nós existe um morro, vamos dizer assim, não é? Uma colina. Não é? Imagine só um homem gritando noite e dia, gritando nessa, né? Era uma coisa assim, irmãos, angustiante para aqueles moradores dali, de Gadara, não é? Aquele homem, ele vivia ali e os homens temiam aquele homem, porque ele era violento, ninguém conseguia prender ele. Glórias a Deus. Mas olha, irmãos, um dia, glórias a Deus, Jesus Cristo ele é tremendo por causa disso. Porque tanto ele vai para as multidões, como ele vai para uma pessoa só. Aleluia, glória a Deus. E aí eu ia pedir para o nosso irmão Henrique colocar a foto. Aleluia. A foto que eu deixei ali. Muito bem, obrigado, Henrique. No capítulo 8 ainda de Mateus, irmãos, se a gente ler o versículo 23, vai falar sobre Jesus apazigua a tempestade. Aleluia, glória a Deus. Jesus, olha só, ele entra no barco, não é? Ele está em Cafarnaum. Ele vai, aleluia, em destino Gadara. Ele vai atravessar o mar da Galileia, porque o mar da Galileia, ele é chamado de mar da Galileia pela sua extensão, mas ele não é um mar, ele é um lago. Mas ele vai atravessar 18 quilômetros, e no meio do trajeto, aleluia, acontece essa tempestade. Aleluia, glória a Deus. Jesus está no barco dormindo. Aleluia, os seus discípulos vão acordar ele. Ele vai falar: mas o que acontece, homens de pouca fé?
Aleluia, glórias a Deus. E Jesus apazigua a tempestade, acalma o mar, e aí os homens vão falar, que homem é esse? Que até o mar e a tempestade lhe obedece, glórias a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Aleluia, glórias a Deus, até o mar, aleluia, a tempestade obedece. Oh, glória! Oh, aleluia! Por isso que não dá, irmãos, para aceitar uma pessoa falar, será que essa é a palavra de Deus mesmo? Glórias a Deus. Não lê a palavra, irmãos, porque se lesse, aleluia, ia haver coisa sobrenatural, que é só Deus que faz. Aleluia, glórias a Deus, e Ele faz na nossa vida. Aleluia, porque Deus fez sobrenatural na minha vida, e eu creio que fez na vida dos irmãos também. Aleluia, glórias a Deus. Mas meditando, voltando aqui para o endemoniado gadareno. Aleluia, glórias a Deus. Então, esse endemoniado gadareno, ele vivia, aleluia, glória a Deus, não existia esperança para esse homem. Não existia, ninguém conhecia a esperança para esse homem. As pessoas ali, os seus familiares, Moacir, seus familiares, as pessoas que conheciam ele já tinham largado de mão. Para eles não tinha solução. Era uma pessoa perdida, era um caso perdido. Aleluia, glória a Deus. Porém, Jesus ele atravessa o mar da Galileia, 18 quilômetros. Aleluia, depois ele vai andar mais 8 quilômetros aproximadamente. Aleluia, glória a Deus, e ele vai ter um encontro com esse homem. Aleluia, glória a Deus. E o interessante, irmãos, é que ali há coisas minuciosas a perceber. Porque quando Jesus coloca o pé lá em Gadara, aleluia, glória a Deus, não diz que aquele homem foi correndo, aleluia, glória a Deus, e aqueles demônios vai falar, o que você está fazendo aqui, Jesus? Vieste antes do tempo. Esse tempo que o demônio estava falando aqui, perguntando para Jesus, era fazendo referência ao juízo que eles, olha só, Satanás e os demônios, aqueles que rebelaram contra Deus, eles já estão sentenciados, irmãos. É os únicos, aleluia, que a sentença já foi dada, aleluia, por isso que nós não precisamos temer o inimigo, aleluia, porque a sentença dele já foi dada e a sentença dele é o inferno. Aleluia, glória a Deus. Agora nós estamos caminhando. Aleluia, glória a Deus, mas Satanás e os seus anjos, aqueles que rebelaram contra Deus, a sentença já foi dada. Aleluia, glória a Deus, e os anjos vão falar, e os demônios vão falar para ele, o que você está fazendo aqui, Jesus? Vieste antes do tempo? Aleluia, glória a Deus. Oh, glória, aleluia, glórias a Deus. E aí, olha só, Jesus vai permitir aqueles demônios, aquela legião de demônios, entrar naqueles porcos, e aí alguém pode perguntar, mas porcos ali? Não era Israel? Não era uma cidade de Israel? Ali, irmãos, provavelmente, com certeza, ali havia pessoas que não eram judeus, né? Que a gente costuma falar que são gregos, ou muitas das vezes, quando não, vai falar que ele fugiu a palavra aqui, quando ele não é judeu, gentil, muito bem, obrigado, são gentios. Então ali, naquela cidade de Gadara, morava ali os gentios, por causa desse motivo que havia a criação de porcos, porque para o judeu, o porco ele é impuro, né? Mas aí esses porcos eles vão precipitar num abismo e morrem todos, aleluia, glórias a Deus. Mas aí, irmãos, olha só que transformação linda. Agora vem a parte libertadora do Evangelho, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Porque após esses demônios saírem, esse homem ser liberto, aleluia, glória a Deus, olha só a transformação que houve nesse homem. Após a libertação, esse homem, ele vai ser um servo obediente. Ele vai passar a ser um servo obediente. Porque depois que Jesus liberta esse homem dessa legião, esse homem, ele brota no coração dele o desejo de seguir a Cristo. Ele vai falar, olha, deixa eu ir com você, porque Jesus ele vai voltar. Aleluia, glória a Deus. Se a gente volta lá no capítulo 8, no versículo, ou melhor, capítulo 9 de Mateus capítulo 9, Jesus, ele, entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. Qual era a cidade de Jesus? Cafarnaum. Então, Jesus ele vai voltar para a sua cidade de Cafarnaum. Só que o endemoniado gadareno, agora o liberto gadareno, ele vai dizer para Jesus, olha, eu posso ir com você? Jesus vai falar, não, vai para a sua casa, vai para os da sua família, anuncia o evangelho, né? E esse homem, esse irmão agora, ele vai para a sua casa,
e ele vai pregar o evangelho, ele é um servo obediente. E ele é admirado por todos, ele passa a ser admirado. Era um homem que as pessoas já tinham largado de mão. Agora o texto vai dizer que ele passa a ser admirado, irmãos. Glórias a Deus. Quantas das vezes a gente não vê assim pessoas que estavam afundadas nas drogas, na prostituição, aleluia, homicida, não é? Homens cruéis, aleluia, glória a Deus, que aceita Jesus Cristo e passa a ser homens admirados, glórias a Deus, porque é o poder libertador do Evangelho. Aleluia, glórias a Deus, e é nesse evangelho que nós aqui estamos glorificando, exaltando ao Senhor, aleluia, é essa boa nova que nós estamos aqui aprendendo, meditando, aleluia, glórias a Deus. Então esse homem passa a ser admirado, glórias a Deus. Interessante, irmãos, também a observar é que Jesus falou, vai para a sua família, vai para o da sua família, prega lá o evangelho. Porque esse homem, irmãos, olha só, esse homem quando ele era possesso, a família dele possivelmente, muito possivelmente, tinha vergonha dele, desprezava, tinha vergonha. Quando as pessoas falavam, olha, lá está o demoniado gadareno gritando, berrando, as pessoas, os da família, não é, se sentia humilhado. Jesus vai falar, não, vai lá para os da sua família, vai ver a transformação que eu fiz na sua vida, para que eles vejam e glorifiquem o meu nome, mas prega, fala, aleluia, o evangelho que te libertou, aleluia, glória a Deus. Então pesa sobre nós, irmãos, aleluia, pregarmos esse evangelho, que venhamos aprender nesta noite com o endemoniado gadareno, aleluia, glórias a Deus, aleluia, que pesa sobre nossos ombros, pregar para os nossos familiares, aleluia, glórias a Deus. E olha só, ele se tornou um grande evangelista, né? Ele se tornou um grande evangelista. E aí a gente pega aquele texto que nós lemos de Romanos, capítulo 1. Aleluia, glórias a Deus. Eu não me envergonho do evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Não há motivo, irmãos. Aleluia, glórias a Deus, muito pelo contrário. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. E olha só, é o evangelho de Cristo. Agora eu tinha falado para os irmãos, a expressão, o nome evangelho, não é? Ele existia no Antigo Testamento, para o povo grego, aleluia, mas agora ele estava falando do evangelho de Jesus Cristo. Tem algumas versões, irmãos, algumas edições da Bíblia, não é? Que não existe essa palavra Cristo. Talvez na sua Bíblia aí, se você for analisar, o texto vai dizer, porque não me envergonho do evangelho. Nessa versão que eu tenho, que é a corrigida, Almeida corrigida, não foi tirada essa palavra evangelho. E eu fiquei maravilhado, irmãos. Eu fiquei maravilhado porque eles deixaram essa palavra evangelho. Porque aqui vai fazer distinção. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Ele não estava falando do evangelho que era lá do imperador, não é? Ele não estava falando do evangelho, de outro evangelho de boa nova, não, ele estava falando aqui, ó, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, eu não me envergonho das boas novas de Cristo, aleluia, glória a Deus, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aleluia, então é necessário crer, para ser salvo é necessário crer, aleluia, glórias a Deus. E 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 18, olha só que vai dizer também, nós já lemos, mas vamos recapitular. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos. Olha só, esses somos salvos, aleluia, glória a Deus, é que o reino de Deus já foi instituído aqui com Jesus Cristo. Nós somos salvos, nós não seremos salvos, nós já somos salvos, irmãos. Oh, glória! É motivo de dar glória, irmãos. Esse aqui é o já, mas ainda não. Tem uma expressão aí, se você for procurar o já, mas ainda não, ele está dizendo o seguinte, é o já. O reino de Deus já foi implantado na terra, mas ainda não, porque, aleluia, aquele que diz que vai vir, virá e não tardará. Então é o já, mas ainda não. Aqui é interessante, irmãos, é fantástico, é motivo de nós glorificarmos, irmãos, olha só, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, glória a Deus, somos salvos, irmãos, somos salvos, oh glória! Oh glória, eu não serei salvo, eu não vou ser salvo, eu somos salvos. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Oh glória, é o poder de Deus. Glórias a Deus. Então, irmãos, aleluia, que venhamos
nessa noite, saímos daqui glorificando ao Senhor, porque somos salvos através desse evangelho, aleluia, e vemos, aleluia, a transformação desse evangelho na vida desse endemoniado gadareno, que ele passou a ser exemplo, admirado pela sua família, aleluia, passou a ser um servo obediente, aleluia, glória a Deus, e passou a ser um grande evangelista da palavra do Senhor. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.